Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se Evander, que faz enorme sucesso na Major League Soccer, interessa ao São Paulo. E Breno Bidon pode trocar o Corinthians pelo Botafogo. Falo ainda sobre André Silva, atacante português especulado no Palmeiras para completar decisão tomada super importante dentro do Flamengo. O Cruzeiro de olho em dois jogadores do Palmeiras e não são Zé Rafael e Rony, como muita gente tem publicado. Fala ainda sobre Igor Rabelo, as últimas do mercado, confusão envolvendo Mbappé e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimat, patrocinadora master do Botafogo. Nessa sexta-feira tem uma múltipla bem legal que eu queria dividir com vocês, estou confiante nela. Ela contém 3 jogos, 2 do Campeonato Saudita, o primeiro deles, vitória do Al Nassr de Cristiano Ronaldo contra o Damak. Nessa mesma múltipla eu estou colocando a vitória do Al Ahly, time do Roberto Firmino, contra o Al Wehda. Para completar a vitória do Brighton, uma das sensações do campeonato inglês, contra o Southampton, que briga contra o rebaixamento. Esses 3 resultados, que são lógicos, se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$200. Lembrando, para você fazer a sua fezinha na Parimat, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e joga com responsabilidade. Importante lembrar também que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogue com moderação. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. Nessa sexta-feira será assinado o contrato da venda da SAF para Taua Sports, XP e Rivi. Depois de uma longa burocracia e aprovações do Conselho Deliberativo e dos sócios, está tudo regularizado e a portuguesa tem a promessa de um investimento nos próximos 50 anos de R$1 bilhão. Em troca, ela cede 80% da SAF para esses acionistas. Quero contar também que a vaquinha virtual do Corinthians segue fazendo sucesso. Depois de 1 dia e meio de campanha, já foram arrecadados R$10 milhões, número atualizado na manhã dessa sexta-feira. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos recusou nas últimas semanas uma proposta de $1,5 milhão da Coreia do Sul por Lucas Barbosa, jogador supervalorizado no Juventude, para onde ele está por empréstimo até dezembro. A tendência é que o Santos aceite propostas a partir de $4 milhões. Inter e Fluminense são os maiores interessados. Quero contar ainda que o Vitória está bastante animado com a possibilidade de contratação do congolês Bolassi, que pertence ao Criciúma, contrato só até dezembro, atacante de 35 anos de idade, que já havia anunciado a sua intenção de permanecer no Brasil. Já Wagner Mancini me confirmou que recebeu na segunda-feira uma proposta para dirigir o Mirassol. Na terça-feira, diante das condições impostas pelo clube que acaba de chegar à primeira divisão, Mancini recusou a oferta. Já Roger Silva, ex-atacante de São Paulo, Palmeiras, Sport, entre outros, que tem feito sucesso como técnico, ainda não renovou seu contrato com o Atlético. Vale a lembrança de que nesse ano o Roger e o Atlético conseguiram acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O nome do Roger apareceu como possível novo técnico do América, informação que ainda não foi confirmada. Para completar, a FIFA anunciou os 11 finalistas do prêmio The Best. Prometo que nem vou ficar falando muito sobre esses prêmios, acho uma grande vergonha. De qualquer forma, a FIFA anunciou o Vinícius Júnior ao lado de Rodri, Bellingham, Messi, Lamine Yamal, Valverde, Wirtz, Mbappé, Carvajal, Haaland e Kroos. Se o Vinícius Júnior não ganhar o The Best, aí eu paro de falar de vez a respeito desses prêmios. As duas últimas super importantes desse giro de notícias. Primeira delas, a imprensa europeia está afirmando que Bellingham sugeriu a Brahim Dias, seu companheiro de Real Madrid, que não tocasse a bola para o Mbappé. Ao que parece, o clima pro francês, que não é nada bom de grupo, anda dos piores no vestiário do Real Madrid. E a última saideira, Denilson, meu parceiro de TV Bandeirantes, está deixando a emissora depois de 14 anos. Ele recebeu o convite para trabalhar como comentarista no Sport TV e no Grupo Globo. Quero te contar agora com exclusividade a possibilidade de Igor Rabelo trocar o Atlético Mineiro pelo Internacional. Estava conversando com o André Cury, representante do Igor, e ele me contou que existem conversas embrionárias, em fase inicial, para que o Igor Rabelo troque o Galo pelo Colorado. Igor, que perdeu bastante espaço nessa atual temporada, foram só 25 jogos em campo.
Jogador dos mais importantes e antigos do elenco do Galo, havia chegado contratado do Botafogo em 2019, até por isso exerce uma função de líder. Em outros momentos o Igor Rabelo já teve propostas para deixar o Galo, que recusou essas ofertas. Mas tudo vai depender do que acontecer nesse sábado. Se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, a tendência é que o elenco seja mantido e até reforçado. Se o Galo não tiver o título da Libertadores e ficar com um calendário mais modesto em 2025, a tendência é que alguns jogadores saiam e essas conversas com o Internacional avancem, Colorado que já busca um substituto, imaginando que o Vitão seja negociado na janela do fim do ano. Vale a lembrança também de que Gabriel Mercado ainda se recupera de lesão. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está de olho em dois jogadores do Palmeiras, e eu não me refiro a Zé Rafael e a Rony, que vêm sendo especulados há bastante tempo. As tratativas com o Dudu foram reiniciadas e são reais, mas há também um interesse em Mike, lateral direito, que já trabalhou com Alexandre Matos no próprio Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos vai evitar falar sobre reforços, até para não criar expectativas, mas posso assegurar para vocês que as negociações com o Dudu acontecem e, se confirmadas, terão bases bem inferiores àquelas da metade do ano, quando o Cruzeiro se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares ao Palmeiras e faria com que o Dudu tivesse um salário superior ao seu atual. Ele ganha no Palmeiras 2 milhões e 100 mil reais mensais. Posso contar para vocês que, se o negócio com o Dudu for fechado, ele se apresenta em janeiro do ano que vem na Raposa para ganhar menos do que os 2 milhões e 100 mil reais, um contrato muito inferior. Também não vai haver o pagamento de 4 milhões de dólares ao Palmeiras. A tendência é que ele saia de graça, até porque entra no último ano de vínculo e anda em rota de colisão agora pública contra a Leila Pereira. Dudu nessa semana agradeceu e homenageou o Maurício Gagliotti, chamando ele de o maior presidente da história e dizendo que esse sim era um presidente que sabia respeitar a torcida, os funcionários e os jogadores, numa clara cutucada a Leila Pereira. Sobre Mike, o Cruzeiro não admite publicamente, mas gostaria de trazer um jogador para disputar a posição com o William, que caiu demais de produção nas últimas semanas. O Mike é um jogador da confiança do Alexandre Matos, como eu contei, já trabalhou com ele no Cruzeiro e no próprio Palmeiras. Foi o Matos quem levou o Mike para o Palmeiras, hoje com 32 anos de idade, sem ser titular e protagonista no Palmeiras, pode enxergar a saída para o Cruzeiro como algo interessante. Preciso falar agora sobre uma decisão importante tomada dentro do Flamengo. Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e companhia não vão mexer em contratações, em dispensas, nem em renovações daqui até o dia da eleição. Vale a lembrança de que o Flamengo vai conhecer seu novo presidente em 9 de dezembro. Diante da proximidade desse pleito, tomou-se a decisão por estagnar, por estacionar, congelar todas as negociações envolvendo o Flamengo, e olha que tem bastante coisa em jogo. O rubro-negro, por exemplo, busca um camisa 9 para substituir o Gabigol, que deixará o clube em 31 de dezembro. Davi Luiz também pode deixar o clube, o contrato se encerra em 31 de dezembro e a renovação vai caber ao novo presidente. Maurício Gomes de Matos concorre com uma terceira via, o BAP é o candidato da oposição e o Rodrigo Dunche é o candidato da situação, é aquele que representa o Rodolfo Landim. Se o Dunche vencer, inclusive, a gente já sabe que o Rodolfo Landim terá o cargo de CEO do Flamengo. Só para completar em relação a possíveis negócios, o rubro-negro deve vender pelo menos um jogador. Wesley, Fabrício Bruno e Lohan são aqueles com mais mercado na Europa. A decisão de vender qualquer um desses atletas vai ficar para o próximo presidente. Assim como a renovação de Eric Pulgar, o volante chileno está exigindo R$1 milhão por mês de salário, valor considerado muito alto pelos atuais dirigentes. Para completar em relação ao rubro-negro, mais 3 partidas até o fim da temporada, jogos contra a Internacional e Vitória dentro de casa e contra o Criciúma na condição de visitante. Hora de responder se Evander, meio atacante que arrebentou pelo Seattle Sounders em 2024, pode ser o camisa 10 do São Paulo para a próxima temporada. Para responder essa pergunta, entrei em contato com Evandro Ferreira, que é pai e empresário do Evander. Antes de trazer a resposta, deixa eu só te situar sobre o atual momento desse jogador de 26 anos de idade que joga como um camisa 10. Ele foi tão bem, mas tão bem no Seattle Sounders que concorre ao prêmio de MVP contra Lionel Messi e Luizito Soares, com o detalhe de que o Inter Miami foi super bem na competição e o Seattle Sounders terminou em 10º colocado. Os números do Evander são espetaculares, 32 partidas, 15 gols e 19 assistências, ou seja, ele tem mais participações em gol do que jogos pelo Seattle Sounders.
O Evander e seu pai decidiram sair do Seattle Sounders. Houve um desentendimento grande entre ele e o dono do clube. O Evander chegou a dizer publicamente que esse time merece um dono melhor do que o atual. A resposta foi também tão ríspida quanto, dizendo que o Evander não entende o tamanho do time, enfim, uma grande crise estabelecida e a tendência é que o Evander vá embora. Antes dessa confusão, o Seattle tentou aumentar o salário do Evander, que já é dono do maior vencimento, embora ganhe na casa dos 500 mil reais mensais. O Evander disse que toparia o aumento apenas se o Seattle Sounders aceitasse com uma condição do negócio que, diante de propostas de 12 milhões de dólares do Brasil, ele seria liberado. Tudo porque o Evander quer jogar por aqui, ele entende que tem potencial para ser titular absoluto em qualquer clube do Brasil e eventualmente ser convocado para a seleção brasileira. O Flamengo fez proposta oficial em janeiro, o Palmeiras sondou na metade do ano e recentemente um time do Catar ofereceu 12 milhões de dólares. As 3 propostas não avançaram. Só para completar, o Evander quer jogar no Brasil e ele entende que se uma proposta de 9 milhões de dólares aparecer, o martelo pode ser batido, até por conta de toda essa confusão com o dono do clube. Mas em relação ao São Paulo, palavras do Evandro Ferreira, o pai empresário do jogador, abre aspas, ninguém do São Paulo me procurou, fecha aspas. O tricolor está em busca de um camisa 10 e o Evander seria uma solução perfeita para que o tricolor procura, mas não haverá capacidade financeira, investimento muito alto, nem em termos de salário, mas sim em relação à aquisição dos direitos econômicos. Não é um nome que vai caber nos planos do tricolor. Bora falar agora sobre Breno Bidon. A especulação dos últimos dias dá conta de que o volante de 19 anos de idade do Corinthians pode trocar o timão pelo Botafogo ou pelo Wolverhampton. O que eu fiz? Entrei em contato com o pai do jogador, o Glaucio, que me trouxe algumas informações importantes. Abre aspas para o seu Glaucio. Não estou sabendo de nada, assim como o empresário dele. Esse interesse do Botafogo nós lemos pela imprensa, fecha aspas, disse o pai do jogador. Importante contar que o Augusto recentemente admitiu que entre os 7 atletas promovidos da base para o elenco principal nesse ano, um deles já tem sondagens de muitos milhões de euros. Tudo indica que seja justamente o Breno Bidon, mas para o pai, para a família e para os empresários ainda não há nenhum movimento do exterior. Negociar o Breno Bidon com o clube brasileiro está completamente descartado. O Augusto Melo não tem nenhuma intenção de fazer negócio, especialmente com o Botafogo. Ele sabe que isso seria bastante ruim para a moral dele e também do Corinthians. Vale lembrar ainda que o Bidon renovou recentemente seu contrato, vínculo até dezembro de 2028, multa rescisória de 50 milhões de euros. E a melhor notícia vem agora, o Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos. Quero fechar o vídeo para comentar sobre a possibilidade de André Silva, atacante português de 29 anos de idade, se tornar o centroavante dos sonhos do Palmeiras para o próximo ano. O Verdão busca desde julho a contratação de um atleta para essa posição. A ideia é repor a saída do Endrick. E com a presença do Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem, há necessidade de um jogador de peso. Essa história do André Silva, confesso que fui absolutamente pego de surpresa. Estava fazendo um programa do Nicola aqui no YouTube nessa quinta-feira e me perguntaram, Nicola, você está sabendo que o André Silva, atacante português, pode pintar no Palmeiras? No primeiro momento eu nem lembrei desse André Silva, jogador revelado pelo Porto, com passagens pelo Milan, também teve no Eintracht Frankfurt, no Sevilha e nesse momento defende o Red Bull Leipzig, da Alemanha. Ele chegou a ser emprestado na temporada passada para o Real Sociedad, não foi bem na Espanha, assim como também não tem ido bem nessa atual temporada, tá? Foram só 8 jogos entre os 18 que o time disputou. Dessas 8 partidas em que o André esteve em campo, ele só foi titular em 2 vezes e ainda não marcou gols. Então dá para dizer que está longe de ser o André Silva dos sonhos para o RB Leipzig. Contrato até junho de 2026, ou seja, ainda há mais 1 ano e meio de acordo. Perguntei para uma pessoa do departamento de futebol do Palmeiras e a resposta foi, abre aspas, nunca falamos de André Silva no Palmeiras. Não sei de onde surgem essas ideias, fecha aspas. Fui pesquisar para entender como é que o nome do André Silva parou no Palmeiras e vi que um site passou a dar uma série de sugestões de camisas 9 para o Palmeiras. E lembrou do André Silva exatamente pelo momento dele, pouco utilizado no Leipzig, talvez pudesse haver uma negociação. Alguns torcedores do Palmeiras gostaram da ideia e a partir daí essa história se tornou pública. De qualquer forma, não há nenhuma negociação envolvendo Palmeiras e André Silva. O Verdão está atrás de um centroavante, mas não será esse português de 29 anos de idade. Combinado? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!